Hallo, hallo du Spitzchen, schönen Donnerstag, ótima quinta-feira para você. E hoje, nessa quinta-feira, a gente vai aprender alemão com gramática. Mais especificamente, na verdade, podemos dizer que até vocabulário, porque hoje a gente vai falar de verbos em alemão que têm o mesmo significado em português. Não sei se vocês estão ouvindo aí minha vozinha, tô com um pouco de alergia, tô passando um pouquinho de mal, mas o mais importante para mim é a gente não perder nossa aula aqui. Então peço perdão pela vozinha aí, mas vamos que vamos aprender alemão. Vamos lá? Vamos começar por dois verbos que significam começar. O verbo anfangen e o verbo beginnen. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, Lud. Qual a diferença entre anfangen e beginnen? Bom, gente, ambos significam começar. Qual a diferença entre iniciar e começar? São sinônimos, né? Começar. Eu posso dizer o seguinte, beginnen tem ele soa mais formal, tá? Mas fora isso, eles são sinônimos. E uma outra coisa importante é que o anfangen, ele é um verbo separável. Então, quando eu vou conjugar o verbo anfangen, esse an dele vai cair lá para a última posição da frase, antes do ponto final. Se você ainda não aprendeu verbos separáveis, não se preocupe em relação a isso. Se você já aprendeu, você já entendeu aí minha explicação, mas eu vou dar exemplos. Então, vamos lá. Se eu quiser dizer que eu começo o curso, como é que eu vou dizer? Eu posso dizer, ich fange mit dem Kurs an. Ich sou eu. Fange, começo. Lembra que eu falei que o an ia estar lá no final? Olha lá, antes do ponto final. Fange, blá, 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 an, né? Eu começo. Uma coisa também muito interessante é que, em alemão, quando eu começo algo, eu falo eu começo com algo. Eu preciso da preposição mit. Ich fange mit, blá, 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 an. Tá? Então, eu começo, mit é com, e dem Kurs, com o curso. Ué, Lud, o que é esse mit? Como eu falei, em português eu digo eu começo o curso, em alemão eu digo eu começo com o curso. Vou precisar desse com. Com o beginnen é a mesma coisa. Ich beginne mit dem Kurs. Ich beginne, eu começo, mit, com. Vou precisar também do mit, dem Kurs, o curso. Eu começo o curso. Vamos ver mais dois verbos que significam a mesma coisa em português? Zu machen e schließen. Zu machen e schließen são dois verbos sinônimos que significam fechar. Eles são iguais, tá, gente? A diferença é que schließen também eu posso dizer que soa um pouco mais formal. Além disso, schließen, ele pode também incluir o processo de trancar, quando eu estou fechando a chave. Se eu fosse fazer uma diferença entre eles, eu poderia dizer que zu machen é fechar e schließen é fechar ou trancar, né? Dependendo do contexto, eu posso entender schließen como trancar. Mas, em muitos contextos, eles são sinônimos, tá? Outra coisa interessante é que o zu machen é igual o anfangen, ele é separável. Então, a conjugação, no verbo conjugado, nós vamos ter o zu no final da frase. Por exemplo, se eu quiser pedir para alguém fechar a porta, eu vou perguntar, machst du bitte die Tür zu? Machst é o quê? É o fechar, porque o zu tá lá no final, né? Então é zu machen no verbo, tá vendo? Fecha e do você. Você fecha, bitte, por favor, die Tür, a porta. Você fecha, por favor, a porta. Eu posso fazer exatamente a mesma frase com schließen. Schließt du bitte die Tür? Fecha, por favor, a porta. Mesma coisa, né? Schließt, fecha, do você. Você fecha, bitte, por favor, die Tür, a porta. Mesma coisa nas duas frases. Como eu falei, a segunda frase, schließt du bitte die Tür, também pode significar tranca, por favor, a porta. Mais dois verbos que têm o mesmo significado. Laufen e rennen. Laufen e rennen significam correr. Dois verbos significam correr. Esses são verbos complicadinhos, viu? Porque, no geral, eles são sinônimos, tá? Mas o laufen a gente usa com muita frequência no contexto para esporte. Por exemplo, quando as pessoas correm numa maratona, né? A gente fala corrida de maratona, né? O correr uma maratona é der Marathon, Lauf. Lauf é a corrida, tá? Então, o laufen ele vai ter bem esse sentido de esporte. Além disso, aí que vem a confusão da galera, é que o laufen ele é usado direto pelos alemães quando você está indo a pé em algum lugar, não necessariamente correndo. Você fala, não, vamos a pé? Vamos. Uma vez, por exemplo, estava no bondinho com uma amiga e o bondinho parou por causa de alguma coisa
no trilho. Aí ela perguntou, laufen wir? Laufen wir significa vamos a pé. Né? O via é nós e o laufen, nesse caso, era ir a pé. Então, laufen wir, vamos a pé? Foi o que ela me perguntou. Por quê? Porque o laufen, nesse sentido, não era correr, era simplesmente ir a pé. Então, vamos lá. O laufen, ele significa correr direto. No sentido de esporte, eu vou usar o laufen, como numa maratona. Mas o laufen, em alguns contextos, pode significar simplesmente ir a pé em algum lugar, tá? Vamos ver alguns exemplos. Er kann schnell laufen, rennen. Ele, kann, consegue, pode. Nesse caso aqui é conseguir, tá? Aí eu posso usar tanto laufen quanto rennen, que vão significar correr, e o schnell, rapidamente. Como eu tenho o verbo kann aqui na segunda posição, o próximo verbo vai lá para o final, antes do ponto final. Essa é a regra com o verbo können aqui, com esse verbo kann. Quando ele aparece, o segundo verbo vai para o final. Por isso que o laufen e o rennen estão lá no final. Ele pode correr rapidamente. E vamos fazer um exemplo só com o laufen. Eu posso dizer, por exemplo, ich laufe zur Arbeit. O que isso significa? Eu vou andando, eu laufe, vou andando, zur Arbeit, até o trabalho. É o mais comum. Quando o laufen, né, tá no sentido ali menos de esporte, o mais comum é eu entendê-lo como simplesmente ir a pé, ir andando, tá? Obviamente, eu posso dizer, ich laufe zur Arbeit, e num contexto bem claro, né? O pessoal já sabe que eu tô atrasado e tal. Significa eu vou correndo até o trabalho, mas é muito comum. A pessoa vai ter que... Muito pouco comum, perdão. A pessoa vai ter que adicionar um contexto aqui, porque o laufen, ele realmente é mais usado nesse sentido de corrida para o esporte. Fechou, gente? Então, essas aí são a diferença entre anfangen e beginnen, zu machen e schließen, e laufen e rennen. Então, até amanhã, minha gente. Bis morgen. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!